Olá, bem-vindo ao curso de testes da Kaelon. Todos nós, desenvolvedores, já escrevemos código que não funciona alguma vez na nossa carreira. E o pior é que nós geralmente só descobrimos que ele não funciona quando esse código já está em produção e o cliente nos liga bravo porque o software não funciona. Infelizmente, bugs de software são mais comuns do que deveriam ser. Mas por que será que isso acontece? Vamos ver na prática. Vamos começar com o nosso sistema de leilão, onde um usuário dá lances num leilão e ao final temos um vencedor. Baixe as classes do projeto na URL que está no seu vídeo. Com o zip em mãos, dezipe-o na sua workspace. No Eclipse, vamos importá-lo. File, Import, selecione a opção Existing Projects into Workspace e selecione o diretório que nós acabamos de zipar, no caso, teste de unidade. Clique em Finish e pronto, temos o projeto no Eclipse. Vamos dar uma navegada nas classes que já existem. Por exemplo, a classe Lance é composta de um usuário e um valor. A classe Leilão é composta por descrição e vários lances. E por fim, a classe Usuário é composta de um ID e um nome. Ótimo! Agora precisamos implementar a seguinte funcionalidade. Dado um leilão, precisamos saber qual o maior lance que foi dado. Para isso, vamos criar uma classe, Ctrl+N, Class, vamos chamá-la de avaliador e colocá-la no pacote leilão.serviço. Vamos escrever o método avalia, que é público e não retorna nada. Este método recebe um leilão. A classe leilão precisa ser importada. Então, Ctrl+1 em cima da palavra leilão e selecionamos a opção Import. Vamos agora percorrer todos os lances dentro deste leilão e procurar pelo maior valor. Então vamos começar. For lance lance em leilão.getLances e se lance.getValor for maior do que uma variável que eu vou criar ainda que se chama maior de todos, então eu substituo. O maior de todos agora é lance.getValor. Ótimo! Vamos agora criar esta variável maior de todos. Ela é uma ótima candidata a ser um atributo da classe. Então vamos em cima dela e Ctrl+1, Create Field. Só que veja que precisamos inicializar a variável maior de todos, para que, na primeira vez que entrar no for e na primeira vez que entrar no if, o maior de todos seja substituído. Podemos colocar um número muito pequeno no maior de todos. Assim, o primeiro número com certeza será maior que o maior de todos. Vamos fazer isso. Vamos apelar para a constante double.negativeInfinity, que é uma constante que guarda o menor número que cabe dentro do double. Vamos também criar um getter para este maior de todos. Digitando getMa e Ctrl espaço, o Eclipse nos ajudará e criará o getter automaticamente. Vamos apenas mudar o nome dele para getMaiorLance. Vamos agora criar uma main para exercitar esta classe avaliador que acabamos de criar. Vamos chamá-la de teste do avaliador e colocá-la no pacote teste. Vamos criar uma main, então main Ctrl espaço e Enter para que o Eclipse nos ajude. E vamos começar criando alguns usuários, por exemplo, o usuário João. New usuário, João. Vamos importar a classe usuário e continuar criando novos. Então, por exemplo, usuário José e usuário Maria. New usuário Maria. Ótimo! Vamos agora criar um leilão. New leilão e vamos passar a descrição do leilão como sendo um PlayStation 3 novo em folha. Ótimo! Por fim, vamos agora propor lances nesse leilão. Então vamos criar um primeiro lance, por exemplo, do usuário João, no valor de R$300. Vamos repetir mais algumas vezes e, por exemplo, para o usuário José, vamos colocar R$400. E para a usuária Maria, R$250. Vamos agora criar o avaliador, vamos chamar de leiloeiro, que é um nome mais comum, e vamos pedir para esse leiloeiro avaliar o nosso leilão. Ao fazer isto,
O atributo getMaiorLance agora tem o maior lance dado, que no nosso caso deve ser 400. Vamos executar este programa, então run as Java Application, e pronto, vemos o valor 400. Nosso código está funcionando. Mas, se temos uma certeza sobre software, é que ele muda constantemente. Agora, a nossa classe avaliador, além de encontrar o maior lance, precisa também encontrar o menor lance. Vamos fazer uma implementação análoga do maior. Então, antes verificávamos se o lance era maior do que o maior de todos. Agora faremos a mesma coisa. Se o lance for menor do que o menor de todos, então o menor de todos agora é lance.getValor. Precisamos também criar o campo, ou o atributo menor de todos, e vamos colocá-lo com o valor inicial de positive infinity. Assim, todo mundo será menor do que este número, e ele será substituído na primeira vez. Vamos criar também o getMaiorLance, da mesma maneira que fizemos com o maior lance. Voltando ao teste do avaliador, vamos imprimir também o menor lance. Executando de novo, run as Java Application, vemos 400 e 250, ou seja, implementamos corretamente. Vamos colocar nosso software em produção agora. Ou será que não? Por via das dúvidas, vamos fazer mais um teste. Vamos ver o que acontece se mudarmos os valores. Por exemplo, o João 250, o José 300 e a Maria 400. Rodando de novo run as Java Application, vemos agora 400 e infinity. Ou seja, um bug. Ele não trouxe 250, que era o valor correto. Veja que quase colocamos um código com bug em produção. A pergunta é, por que isso quase aconteceu? Isso quase aconteceu porque não testamos direito. Equipes de software tendem a não testar seus softwares completamente, fazendo testes pela metade ou não fazendo testes. Por que isso acontece? Geralmente, equipes de software fazem testes manuais. Testes manuais são caros, demoram muito para serem executados e são chatos. Nenhum programador gosta de testar software. Por esses motivos é que abrimos mão de testar software de maneira decente. A solução para isso é não usar um humano para testar software mais, mas sim ensinar a máquina a testar o nosso software, escrever um programa que testa o nosso programa. Um teste automatizado não é nem tão diferente assim de um teste manual. Quando testamos de maneira manual, fazemos sempre 3 passos. O primeiro deles é pensar num cenário. Imagine que você está testando uma aplicação web. Você sobe o browser e você pensa no cenário. O que acontece com um formulário de cadastro de funcionários se eu não passar um CPF? Em seguida, você executa uma ação, ou seja, você clica no botão salvar. Por fim, você valida a saída, ou seja, verifica que o programa se comportou da maneira que você estava esperando. Um teste automatizado tem os mesmos 3 passos. Olha agora o nosso método main. Ele se parece muito com um teste automatizado. Veja que o começo do método é montar cenário. Eu estou criando usuários, criando um leilão, propondo lances. A segunda parte executa uma ação, ou seja, invoca o método avalia, que é o método que eu quero testar. Por fim, a terceira parte é a validação, ou seja, eu imprimo na tela o resultado do meu método, o que o meu método produziu. Este código é quase um teste automatizado, com a diferença que ainda temos uma ação manual. A terceira parte, ou seja, a validação, ainda é feita por um ser humano. Eu, desenvolvedor, preciso olhar a saída e ver se ela bate com o que eu estou esperando. Podemos melhorar este código um pouquinho a mais. Podemos falar quais são os valores esperados. Por exemplo, podemos criar a variável maior esperado e atribuir o valor de 400. A mesma coisa para uma variável menor esperado, onde eu coloco 250. E, ao invés de imprimir na tela o resultado, eu imprimo a comparação entre o maior esperado e o maior lance calculado. A mesma coisa para o menor.
Agora estou ensinando o computador a comparar o resultado. Se bateu com o que eu espero, ele imprimirá verdadeiro. Se não bateu com o que eu espero, ele imprimirá false. Vamos executar este programa e ver a saída. Perfeito. Verdadeiro, falso. Bom, já está melhor, mas ainda não é suficiente. Ver um monte de verdadeiros ou falsos não nos ajuda muito. Para resolver este problema, vamos utilizar o JUnit, um framework de testes de unidade. O JUnit nos ajuda muito na terceira parte do teste, que é a parte de validação. Ele, ao validar o resultado esperado com o resultado calculado, pinta a nossa tela de verde, por exemplo, se tudo deu certo, ou vermelho se tivermos algum problema. Para utilizar o JUnit em nosso projeto, basta adicioná-lo como biblioteca. Botão direito do mouse no projeto, Build Path, Add Libraries, selecione JUnit e selecione a opção JUnit 4, que é a versão mais recente do JUnit. Pronto, nosso projeto agora pode fazer uso da biblioteca. Para que o JUnit entenda o nosso método de teste, precisamos mudar um pouquinho a assinatura. Por exemplo, o método não pode ser nem estático e nem receber argumentos. Ele deve obrigatoriamente ser public void e não receber nada. Este método também deve ser anotado com @test. Veja que importamos @test de org.junit. Por fim, na parte de validação, utilizaremos a classe assert de org.junit. Esta classe assert contém um monte de métodos que nos ajudam a conferir o resultado calculado. Vamos utilizar o método assertEquals, que recebe dois parâmetros. O primeiro dele é o valor que eu espero, no caso, a minha variável maior esperado. O segundo deles é o valor calculado, ou seja, leiloeiro.get maior lance. Ou seja, o JUnit vai comparar o maior esperado com o maior calculado. Por fim, o último parâmetro, que eu coloquei 0.00001, é um delta. Como o double tem problemas de arredondamento, o JUnit vai aceitar esta pequena diferença entre os valores. Vamos repetir a mesma coisa agora para o menor lance. assertEquals menor esperado, leiloeiro.getMenorLance. Por fim, o delta 00001. Vamos deletar o systemoutprintlns, pois não precisamos mais dele. Agora, vamos executar este código não como uma classe Java, mas sim como um teste JUnit. Botão direito do mouse, Run as JUnit Test. Veja que a aba do JUnit abriu à sua esquerda. E ela está vermelha, pois temos um teste falhando. Na parte de baixo, conseguimos até ver qual foi o problema. O JUnit esperava 250, que é o menor esperado, mas veio Infinity, que foi o valor calculado pelo leiloeiro. Vamos corrigir este bug. Na classe avaliador, veja que temos um else sobrando. Este else é o causador do bug. Vamos deletá-lo e rodar o teste novamente, clicando no botão verde. Agora sim, o teste está verde, ou seja, passou. O maior esperado foi igual ao maior calculado e o menor esperado igual ao menor calculado. Por fim, para melhorarmos o nosso código de teste, vamos mudar o nome do método. O nome main é pouco expressivo, pouco significativo. Vamos dar um nome melhor. Por exemplo, deve entender lances em ordem crescente. Muito mais claro. Pronto, aqui está o nosso primeiro teste automatizado de unidade. Veja o tempo que ele gasta para executar. São só alguns milissegundos. E eu posso executá-lo quantas vezes eu quiser. Veja só as diversas vantagens em relação ao teste manual. Ele executa rápido, ele não falha nunca, e, depois que eu já o escrevi, não tenho custo nenhum para executá-lo. Bem-vindo ao mundo dos testes automatizados.